Olá, no Alerj Entrevista de hoje nós vamos falar sobre as alternativas para garantir a empregabilidade no estado do Rio de Janeiro. O meu convidado é o deputado Doutor Sadi Noel. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Alerj Entrevista de hoje. Vamos começar falando sobre essa questão que tem afligido tantas pessoas, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também no país, que é a questão do desemprego. A gente tem visto o aumento do índice de desemprego, muito em decorrência dessa crise econômica, financeira. No país, segundo o IBGE, já é mais de 10% de taxa de desemprego. No estado do Rio de Janeiro, mais de 5%, que era um estado que tinha um índice baixíssimo até muito pouco tempo atrás. Como é que o senhor tem visto essa situação? Como é que o senhor tem percebido tudo isso, até na sua cidade ou aqui no estado do Rio? Primeiramente, boa tarde, Natália, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde ao povo fluminense. Natália, a gente vive uma situação surreal a nível Brasil em decorrência de corrupção, que a crise política vem agravando a crise econômica, que vem agravando a crise do desemprego. Falando especificamente aqui do nosso estado, a crise do petróleo, que aflige a economia quase de morte no estado do Rio de Janeiro, que a nossa economia é quase toda baseada no petróleo. Não sim só de extração, não só da economia baseada, mas sim das empresas. O petróleo seria a âncora de outras empresas. A gente bota a construção naval, a gente bota a construção de plataforma, a gente bota a Angra, a gente bota a minha cidade de Itaboraí, vou botar o Conleste, que são 15 municípios. Isso sem falar também da região de Macaé, Campos, todos os municípios também muito afetados, né? Se a gente for tocar de toda a infraestrutura de emprego do estado do Rio de Janeiro, é literalmente um caos. Só na região do Conleste são mais de 100 mil postos de empregos perdidos nos últimos 2 anos. A gente tem que reinventar qual o norte da empregabilidade do estado. E a gente tem um relevo aqui que é a coisa mais linda do mundo. Poucos países do mundo, poucas cidades do mundo, poucos estados no mundo apresentam o que o estado do Rio apresenta. Você vai na Costa Verde, você vai nas Agulhas Negras, você vai na nossa região serrana. Então a gente tem que mudar um pouco o norte da empregabilidade. Cada 11 empregos no Brasil, um passa pelo turismo. Então, será que a gente não é a hora de inventar um novo norte através do turismo, fomentando? A gente está hoje com o turismo religioso sendo desenvolvido aqui nessa casa, que seria o caminho de Maria, é um caminho que sai do estado do Rio de Janeiro, principalmente aqui da capital e das cidades circunvizinhas, e vai a Aparecida, terminando esse passeio no Cristo Redentor, pelos tropeiros, quem quer a pé, quem quer ir de bicicleta. Então a gente tem que inventar um novo norte. A gente está para sair um resort agora em Maricá. A gente tem a região de Búzios, Cabo Frio, Araruama, que é um privilégio de beleza. A gente tem aqui a própria capital, não é à toa que a gente é cidade maravilhosa. Só que a gente tem que buscar um novo rumo e me preocupa muito. Nós estamos agora com a Olimpíada, dia 5 de agosto, Olimpíada e depois os Jogos Paralímpicos. Acabou as obras. São mais 30 mil desempregados. Qual o norte que nós vamos dar nesse momento? Muitos especialistas estão preocupados realmente com o fim desse período, né, de bons tempos com as Olimpíadas. A gente sabe que tem, além das obras que estão sendo entregues, ainda tem muita gente trabalhando, apesar de bastante gente já ter ficado desempregado com a conclusão de alguns locais de obras, mas após as Olimpíadas, o término, por exemplo, das obras do metrô, dos equipamentos mesmo, né, olímpicos, tudo isso vai deixar muita gente a ver navios depois, e é preciso dar uma solução para toda essa demanda de trabalho, né? Preocupa muito que a gente não enxerga a curto prazo a economia respondendo. Porque a construção civil hoje está quase que paralisada, tirando os equipamentos dos Jogos Olímpicos, tirando o BRT e tirando o metrô aqui da capital. Aonde nós temos obras nesse estado? Não temos obras no estado e não vislumbramos a curto prazo uma melhoria dessa expectativa.
Então, vou citar da minha cidade de Itaboraí e do entorno. Nós perdemos, em termos populacionais, nos últimos 2 anos, 100 mil pessoas, Natália, que vieram de todos os cantos do Brasil e do mundo. E a gente está estudando, nós tivemos uma audiência pública com os trabalhadores da construção naval, os trabalhadores rodoviários desse estado, do Comperj, uma legislação protetiva no estado, para que garanta os postos de trabalho para os trabalhadores aqui do estado. A gente não tendo mão de obra especializada, a gente buscaria fora. Mas tendo, por que a gente não contrata? Um exemplo, está sendo construído um grande mercado em Itaboraí, um supermercado, um atacadão, e não contrataram ninguém da cidade de Itaboraí. São mais de 300 empregos na construção civil, onde a cidade ficou com 6 postos de emprego de ajudante. Então é a hora de repensarmos a política de empregabilidade do Estado. Essa legislação que o senhor citou, desculpa te interromper, seria para dar prioridade aos trabalhadores da região onde aquela determinada obra está sendo realizada. Sim, Natália, mas a gente cai numa inconstitucionalidade. A gente vai ferir o artigo 5º, que no Brasil todos somos iguais, independente de crença, raça, cor, independente da região que você mora. Mas se nós tivermos a mão de obra especializada na cidade do Rio de Janeiro, por que a gente tem que trazer do Acre? Por que a gente não emprega a cidade do Rio de Janeiro? Não tendo essa mão de obra especializada, a gente pode trazer da China, da Índia, da Alemanha, mas tendo, a gente tem que dar preferência ao povo local. E a gente está querendo buscar uma legislação protetiva. A gente vai ter uma briga de constitucionalidade. De 70% dos empregos de determinadas regiões de obras grandes, obra do metrô. Por que não contrata as pessoas que estão na região metropolitana? Se tiverem qualificação, se não tiverem, tem que importar. E outra coisa, temos que criar curso profissionalizante. Você pegar as crianças de 0 a 12 anos do ensino básico, no ensino médio a gente tem que profissionalizar. Se ele vai querer fazer uma faculdade ou não, isso depende dele. Por quê? Você saindo profissional do ensino médio, do antigo 2º grau, você já tem verba para se sustentar. Você já sai com a empregabilidade quase que garantida. E a gente fomentar aqui no estado do Rio o primeiro emprego. E a gente carece de mão de obra especializada para o primeiro emprego. Você tem os postos, mas não tem as pessoas qualificadas para trabalhar no primeiro emprego. É a questão de dar mais oportunidade de ensino técnico também, né? O senhor falou sobre a capacitação dos alunos e são poucas ainda as vagas de ensino técnico para dar para essa pessoa já sair com uma profissão, né? Com um norte para seguir. Né? Isso é de suma importância num estado que tem, a gente acaba voltando na indústria do petróleo, que tem um único norte. Enquanto o petróleo existisse com pujança, enquanto o petróleo era a mola propulsora da economia, os prefeitos gastavam mal, quebravam, fazia, refazia. Agora não tem dinheiro sequer para pagar a folha de funcionário. Então isso preocupa demais. Será que nós vamos ter salário mês que vem? Dos nossos servidores, dos nossos aposentados, dos nossos pensionistas? O débito do Estado hoje é de quase 19 bi, é quase 20 bilhões de reais. Vamos achar juntos e só unidos, esquecendo um bocado os partidos, porque brigam por causa de partidos. Esquece que existe lá, que a função principal do Estado, a empresa é ter lucro, a função principal do Estado é dar ao povo o bem-estar que ele precisa. Essa é a contraprestação maior do Estado, o bem-estar do nosso povo, porque já está há muito tempo esquecido. Hoje nós não temos no Estado segurança, saúde, educação e várias outras coisas que nada dá mais dignidade ao homem do que o emprego. Emprego e moradia são 2 coisas que dão dignidade ao ser humano. E é isso que nós temos que fazer uma política atrativa para o Estado. Nós fizemos uma política de isenção, no meu entendimento, errônea. Se a gente faz isenção, mas a empregabilidade garantida, eu sou a favor da gente conversar com os prefeitos desse estado, dos municípios desse estado, para a gente começar a trocar o ISS. Você vai trazer quantos empregos? Você vai pagar quanto de ISS? Mas se você abrir mão do ISS e dar 50 empregos, você movimenta a economia do seu município em determinadas atividades. Então é um norte que a gente tem que passar a estudar e a gente está aqui como legislador para isso. A gente está eleito para isso e a gente tem que representar o trabalhador fluminense nesse momento de maior agonia do Estado em todos os tempos, gente. A gente tem que acordar e despertar para essa realidade.
Deputado, a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo e a gente volta falando sobre as alternativas de empregabilidade no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.